Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui para darmos sequência a essa lição maravilhosa da Escola Sabatina, lição número 12, e ela trata do assunto a linha de demarcação. E o irmão Mateus vai ler, por favor, o verso áureo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Apocalipse 3,15. E na primeira pergunta, que diz assim: que orientação clara temos na palavra de Deus? No Evangelho de Mateus 18, 15 a 18, o irmão vai ler essa mensagem agora. Os famosos passos bíblicos, né? Está aqui: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E agora em 1 Coríntios 5, 9 até o 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então nós temos destacado várias vezes, né, irmão Mauro, nas lições anteriores, do papel da igreja com a ordem evangélica, a disciplina eclesiástica que deve ser executada, feita no caso de membros incorrerem em pecado. Vejamos bem que a garantia da prosperidade dessa igreja, das bênçãos de Deus, não é que não haverá problemas na igreja. Os problemas surgirão, haverá membros indignos, eventualmente, por mais que tenha esse cuidado na hora de batizar alguém, até porque essa pessoa pode ter sido fiel durante um período também, e depois ela cai da graça. São situações que acontecem. Então, diante dos membros indignos, deve haver o seguir dessas recomendações aqui que encontramos tanto em Mateus 18, como em 1 Coríntios 5, 9 a 13, que deixa muito claro o seguinte: que não é o julgamento das pessoas do mundo, e eventualmente vamos nos associar, vamos estar conversando, interagindo com uma pessoa pecadora do mundo, sim, mas aqui nos fala que não pode ser mantido na igreja aquele que é beberrão, aquele que é fornicador, aquele que é avarento. Então vem listando alguns pecados, né? Porque nesse caso ele não deve fazer parte o quê? Da comunhão, tomar parte na Santa Ceia e tudo mais aqui. É necessário então tirar do meio da igreja o que se apresenta como iníquo. Então são recomendações muito interessantes. Eu gostaria de ler agora
as notas, uma até repetida da lição anterior, para enfatizarmos esse ponto novamente. Sim. Parábola de Jesus, página 71, diz: Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja, mas não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caracteres e motivos, ou como em outra tradução se encontra, julgar o caráter e os motivos. Então, o que nós vemos quando lemos esse texto é o dever escriturístico dado aqui por Cristo. É diferente da questão de arrancar o joio. Retirar o iníquo, o pecado declarado da igreja, não é arrancar joio. Não vamos confundir os assuntos. Aquele que quer arrancar o joio aqui é interpretado como aquele que quer julgar o caráter do seu irmão, as intenções, seus motivos. Isso não compete à igreja. A igreja trabalha com algo que está explícito, declarado de fato. E o Obreiros Evangélicos, na página 502, fala que sobre ela, a igreja, impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão aos que são indignos dela, que pela sua conduta anticristã acarretam desonra à causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus será sancionado no céu. Então, infelizmente, muitos também se eximem desse papel, porque toda a igreja está envolvida aqui nessa autoridade e querem que o ministro também resolva tudo. Ainda que ele seja o líder espiritual, ele que tem o dever de apacentar as ovelhas, é necessário, então, atentarmos para Mateus 18, que fala da atitude de qualquer membro leigo, de ir com seu irmão em falta e procurar recuperá-lo. Então, o segundo passo é, se a pessoa não aceitou, ir com outras pessoas, não necessariamente o ministro, mas pode ser o caso também, mas com 2 ou 3. Em 2 ou 3 juntamente fazerem esse trabalho. Se a pessoa não aceitar mesmo assim, levar até a igreja a questão. Ellen White, certa vez, foi reprovada por alguém, por uma certa mulher, e a mulher falou assim: a irmã White não seguiu os passos bíblicos comigo. E aí foi obrigada Ellen White, Tiago White, a explicar para aquela mulher que o pecado dela era público. Não era algo que alguns apenas sabiam, era algo geral. Então, as pessoas também confundem, às vezes, para tirar proveito da igreja, falam: não foi seguido os passos bíblicos, vocês fizeram tudo errado. E seguem por esse caminho e não entendem que, em muitos casos também, o pecado é explícito e, inclusive, não cabe apenas disciplina. Em alguns casos, como normalmente se cita o exemplo de, no caso da pessoa que cai em adultério, deve haver a exclusão imediata. Não é nem sequer disciplina, uma suspensão temporária, mas realmente é removido da igreja. Então, tudo isso a gente tem que meditar e entender também as diferenças das situações. Ellen White várias vezes deu reprovações públicas para as pessoas, mas eram pecados públicos que essas pessoas estavam cometendo. E eu gostaria, antes de passar a palavra para o irmão, ler um texto adicional que não está em nossa lição, de Hebreus 12:11. Olha que texto valioso aqui para o assunto que estamos tratando. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, nós vemos diante da palavra de Deus a responsabilidade da igreja, que a igreja assume nessa questão. Quando se encontra um membro indigno, está em erro, está em pecado, a igreja tem a responsabilidade de atuar. Esta responsabilidade Deus delegou, Deus outorgou à sua igreja organizada aqui na terra. E a igreja deve dar os passos bíblicos. E depois, se a pessoa não acatar os passos bíblicos, aí é que a igreja vai chamar o ministro
e ele vai confirmar a decisão já tomada pela Igreja de Deus, organizada aqui na terra. E se a igreja não tiver essa atitude, não tomar essa atitude, ser fiel com a pessoa em pecado, o pecado cai nas costas da igreja. A igreja se torna responsável e o ministro também é responsável por um pecado do qual ele não pecou. Então, a questão não é brincadeira, a questão é séria. Nós devemos levar a sério para manter a igreja de Deus livre dessa contaminação. É isso. Muito importante, né? Realmente o texto do Hebreus Evangelhos deixa claro que é sobre a igreja que Deus impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão os que são indignos dela, que pela sua conduta anticristã acarretam desonra à causa da verdade. Então, a conduta da pessoa leva a igreja a ser obrigada a tomar até mesmo esse último passo da exclusão, que lá em Mateus fala de considerar como gentil ou publicano. A pessoa que é excluída, ela volta a estaca zero. Não quer dizer que não haja esperança para ele. Pode ser que ocorra um retorno à comunhão da igreja, mas ela volta a estaca zero como antes, como um ímpio, um incrédulo, antes de aceitar a verdade. E ela deve buscar, então, realmente se reformar, aí sim ela pode retornar à comunhão da igreja, né? E aqui o último texto diz assim, olha, tudo quanto a igreja fizer, de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus, será sancionado no céu. Por isso que a igreja tem que ter cuidado na administração desse trabalho, para que seja aprovado também pelo céu. E um outro problema que muitas vezes pode surgir na igreja é do herege, aquele que vem com uma doutrina falsa, contrária à Bíblia, aos testemunhos, e diz então de admoestar uma e outra vez ao herege e depois acabou. Então a pessoa tem que ter essa consciência também de que, segundo a palavra de Deus, mesmo no caso de uma pessoa que simplesmente está num ensino falso, essa pessoa pode acabar sendo excluída da igreja por conta disso. Ela não está em harmonia com o restante da doutrina da igreja. E esta pessoa pode estar fermentando e desviando almas preciosas da igreja de Deus. Por esse motivo, deve ser excluída da igreja. Pergunta de número 2. Que obra deu o Senhor a seus ministros a esse respeito? 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 147. Prefira a pobreza, a ignomínia, a separação dos amigos ou qualquer outro sofrimento, a manchar a vida com o pecado. Antes a morte que a desonra ou a transgressão da lei de Deus. Esse deve ser o lema de cada cristão. Como um povo que professa ser reformador de posse das mais solenes e purificadoras verdades da palavra de Deus, devemos elevar a norma, muito mais do que está acontecendo agora. Deve-se tratar prontamente com o pecado e os pecadores na igreja, para que outros não sejam contaminados. A verdade e a pureza exigem que façamos uma obra completa para purificar o acampamento de Acãs. Que os que ocupam posições de responsabilidade não sofram o pecado no irmão. Mostrem-lhe que ele ou tira o seu pecado ou é separado da igreja. Que dever tremendo Deus colocou na mão da igreja de Deus e do seu ministério aqui na terra. Então, a pessoa deve ser mostrado para a pessoa em pecado, ou você abandona o seu pecado, ou você vai ser separado da comunhão.
você vai ser excluído da igreja de Deus, porque senão a maldição repousa sobre toda a igreja de Deus. E não adianta, irmão, numa igreja ter aquele ministro conservador e o outro frouxo. Um agindo de uma maneira num campo e o outro ministro agindo de forma diferente em outra parte. A igreja tem que ser una, o mesmo tipo de atitude. Então aqui é um apelo ao professo povo de Deus de levar a sério esse assunto. Do contrário, então, vai ter alcance no acampamento. Do que a maioria não se dá conta. Irmão Mateus, 5º testemunho, 147. Quando os membros da igreja agirem como verdadeiros seguidores do manso e humilde Salvador, haverá menos empenho em encobrir e desculpar o pecado. Todos se esforçarão por agir como estando na presença de Deus. Reconhecerão que os olhos de Deus estão sempre sobre eles e que o mais secreto pensamento lhe é conhecido. O caráter, os motivos, desejos e propósitos são claros como a luz do sol aos olhos do onisciente. Mas poucos se lembram disso. A maioria não reconhece, nem de longe, que terrível conta terá de ser prestada no tribunal de Deus por todos os transgressores de sua lei. Do que a maioria não se dá conta de que ela vai ter que prestar conta a Deus por permitir que transgressores de sua lei estejam como membros da igreja. Pode não acontecer nada nesse mundo, ninguém reprovar, mas tem uma consequência lá na frente. Né? Como ficou a igreja cristã por falta de disciplina? Irmão Mateus, como é que ficou essa igreja por falta de disciplina? Grande conflito, 588. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. E o que é que deseja esses homens? O que é que deseja? Uma religião formal apenas, não é isso, irmão Mateus? Eles querem se unir aos romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja. Serão facilmente enganados por este poder operador de prodígio. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes, mundanos, juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto tempo esperado. Irmãos, que coisa! Os 3 espíritos imundos envolvidos na questão, né, irmão Mateus? E o laço de união deles é o espiritismo. Vejamos que mesmo os mundanos também estão ligados. Nós vemos que esses que não têm religião, muitas vezes direito, são representados pela besta que sobe do abismo. Começou sua obra de ceticismo lá na Revolução Francesa, mas as sementes da Revolução Francesa se veem hoje. E todos no final estarão unidos. E nos fala de 2 doutrinas principais, né? O grande conflito em outras partes. Fala sobre a imortalidade da alma, que todos eles creem, católicos, protestantes, espíritas, mundanos, todos eles. E na realidade o outro ponto é a santidade do domingo. Santidade que foi posta então pelo ser humano. E nós vemos que nós temos, mesmo aqueles que não têm uma religião, têm buscado, por exemplo, um dia de descanso climático,
algo nessa linha em favor do planeta. Qual que é o dia escolhido sempre? O domingo. Sempre é o domingo que gira em torno de tudo isso. Então nós vemos que as profecias têm se cumprido de fato. E a linha de separação então entre cristãos professos e ímpios é dificilmente discernida hoje. E através dessa grande união de protestantes, católicos, evangélicos, o que eles vão pensar? Isso é a grande conversão do mundo. Aí, agora nós somos um só povo, uma só igreja. E até usa um texto, irmão Mateus. Haverá um só rebanho, uma só fé, um só rebanho e um só pastor. Olha só como ficou a linha de demarcação entre cristãos e incrédulos. Vamos ver então o que temos. Parábola de Jesus 315 diz: muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos, recusaram a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo com representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha, não são praticantes da palavra, os princípios celestes que distinguem os que são com Cristo, os que se unem ao mundo, tornaram-se quase indistintos. Os profetas seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. E nós vemos, irmão Mateus, em algum determinado lugar da história, os discípulos foram chamados de cristãos. Por que será que eles foram chamados de cristãos? Porque realmente tinha uma diferença. Tinha uma linha demarcatória. Semelhantes a Cristo. E isso, a linha que separava o mundo deles, mostrava que eles estavam unidos com Jesus. Então, por esse motivo, foram chamados de cristãos. Agora, não adianta dizer, eu sou um cristão, e aconteceu como a igreja passou para o mundo transgredindo a lei. Está transgredindo a lei, está fazendo as coisas tudo ao contrário e dizer, eu pertenço à igreja de Deus remanescente dos últimos dias. De que adianta isso? Não adianta nada. Sim. Então, a lição que a gente está estudando, o título é o quê? A linha de demarcação. E a sexta pergunta agora vem nos orientar como então manter essa linha de demarcação do mundo e a igreja separados, distintos, né? Então diz assim, qual a proteção que deve ser mantida em torno de seu povo? Salmo 119, 142 diz, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Esta então, irmão, fica sendo a linha de separação entre o cristão e o não cristão. É a divisa. O cristão honra a Deus guardando os seus mandamentos e aquele que não é cristão não vai aceitar. Fica separado um do outro. A restauração espiritual de que a obra levada a efeito nos dias de Neemias era um símbolo esboçado nas palavras de Isaías. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas. Isaías 61, 4. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das alturas, restaurador de veredas para morar. Isaías 58, 12. O profeta descreve aqui um povo que em tempo de geral abandono da verdade e da justiça, está procurando restaurar os princípios que são o fundamento do reino de Deus. São os reparadores das brechas que têm sido feitas na lei de Deus. O muro posto em torno dos seus escolhidos para a sua proteção. Preceitos de justiça, verdade e pureza, cuja obediência é para a sua perpétua salvaguarda.
Irmão Mateus, interessante, aqui falou que a lei de Deus é um muro de proteção ao redor de seu povo, de sua igreja, e que ela tem que ser restaurada. Então, o que seria esta restauração na íntegra? Eu penso que seria uma restauração do sábado, do matrimônio, da lei de Deus, da alimentação. São verdades especiais para esse tempo. Essas verdades têm que ser restauradas. Inclusive também falando do sábado, tá? Cada geração os fundamentos da verdade foram ficando por terra, foram caindo. E Deus chama um povo restaurador agora para levantar essas verdades, justamente no final da igreja. Sim, então é uma nota muito preciosa, né? Fala de um povo. A gente tem batido bastante nessa tecla, né, irmão? Que não é um indivíduo fazer a obra de Elias, a obra de João Batista. Tem que haver um povo, um ministério que esteja na defesa desses princípios do reino de Deus, que estão dispostos a tapar toda a brecha que foi feita na lei de Deus ao decorrer dos séculos. Então é importante, realmente, é uma obra essencial. E para isso deve haver unidade na igreja. Imaginemos que tenha lá 2 pessoas querendo fazer esta obra de restauração dentro da igreja, irmão Mateus, e 20 pessoas que não estejam interessadas. Será que vai funcionar isso? Não cumpre essa profecia. Não cumpre a profecia. Não vai dar certo. Então, todos nós devemos levantar para fazer a obra da restauração final. Que obra de restauração o profeta revela sendo realizada pelo remanescente final, irmão Mateus? Sim. Profetas e Reis 678, nós já colocamos um trechinho lá atrás, uma lição sobre João Batista, e agora vamos ver em mais detalhes esse texto. Diz assim: em palavras de iniludível significável, o profeta apresenta a obra específica deste remanescente que edifica o muro. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 a 14. Justamente a continuação do verso 12 que falou daqueles reparadores de brechas, restauradores de veredas para morar. No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. A brecha feita na lei, quando o sábado foi mudado pelo homem, deve ser reparada. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo, como reformadores, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda a reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta, deve apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangidos pelo amor de Cristo, devem cooperar com ele na reconstrução dos lugares assolados. Devem ser reparadores das roturas, restauradores de veredas para morar. E o maior discurso de Cristo, página 63, enfatiza que ele, Jesus, lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Então, tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas, para a glória de Deus, no benefício da humanidade. Que restauração então seria feita agora? O sábado e o casamento tiveram sua origem aonde? Lá na criação. E uma alimentação vegetariana também começou aí. Deus mostrou o alimento que ele pretendia que a raça humana comesse. Então nós vemos que esta restauração deve ser feita. Ele, Jesus, chamou a atenção para os abençoados dias do Éden,
como foi feito o casamento, como foi feita a guarda dos mandamentos, como foi feita a alimentação que Deus providenciou para os seus filhos. E isso deve ser restaurado. Então é só com a lei de Deus que vai haver uma reforma que diz perdurável. A lei de Deus é o fundamento de toda a reforma. E diz que esse remanescente ficará em pé diante do mundo como reformadores. Remanescente, eu não sei se todos pensam, é um resto, é um povo, é como diz Isaías 9:27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só um remanescente é que será salvo. Remanescente é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Sim, porque na profecia falava de uma mulher que simboliza uma igreja, mas aquela igreja ela não permaneceria em fidelidade plena, toda a igreja. Por isso que fala de um resto da semente da mulher. Então apenas um restante de toda a cristandade é que de fato estaria observando a lei de Deus. A oitava pergunta, então, nos diz assim: que permuta fez a igreja cristã ao receber o favor do mundo? Que espécie de idolatria disfarçada tira também o poder das professas igrejas atuais? Êxodo 20, verso 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. No Grande Conflito, na página 42, nos fala dessa permuta feita pela maior parte daqueles que compunham a igreja cristã. O grande adversário se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir sobre a plataforma da crença em Cristo. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja, a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. E na página 43 ainda diz: a maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Posto que os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento vil da idolatria, assim trazido para a igreja, continuou a obra funesta. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas foram incorporados em sua fé e culto. Unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e poder. Alguns houve, entretanto, que não foram transeados por esses enganos. Mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus somente. Alguns. Bem,
O que diz a pergunta? Que permuta fez a igreja cristã ao receber o favor do mundo? Abaixou as normas, abaixou a lei de Deus, abaixou os princípios do reino de Deus, deixou tudo cair por terra. E é uma questão até óbvia, né? Quanto mais você abrir, mais você pode incluir pessoas. Isso é uma questão de lógica. Não é de se surpreender que seja na experiência da igreja cristã, seja então na experiência de qualquer outra denominação. Quando ela rebaixa suas normas, mais pessoas podem ser incluídas sem mudar de vida. Sim. Então é isso que nós vamos encontrar. Eu vi um relato, uma estatística, e claro que são valores aproximados, visto que a gente está falando de algo aí dos primeiros séculos da nossa era, mas é dito que os apóstolos eles foram muito bem sucedidos em seu evangelismo, irmão. E eles espalharam o evangelho por todo lado, por todo o mundo civilizado. Em uma geração eles levaram o evangelho. E isso ocasionou muitas conversões, mas conversões sinceras, honestas, apesar da perseguição, da aflição, da pobreza em que viviam. É estimado que dentro do Império Romano, 1 em cada 10 era cristão. 1 em cada 10 cidadão romano. E havia cidadãos romanos por toda essa parte. Não era só aqueles que tinham nascido na Itália, em Roma, que eram cidadãos romanos, mas recebiam isso em várias localidades. Então, no mundo civilizado de então, sob o domínio do Império Romano, 1 em cada 10 cidadão era cristão. Era uma bênção já tudo isso. Apesar da proporção aí estar em 10%, era um número expressivo isso. Mas diz, irmão, que depois com a conversão de Constantino, o término da perseguição e essas mudanças que lemos aqui, fracassou tudo. Sabe como que ficou? Mas cresceu muito mais, irmão. Agora 9 em cada 10 era cristão. Mas isso foi algo que Deus se agradou? Não. De 1 para 10 foi para 9 em cada 10, porque o imperador, claro, quem que não ia querer ser da religião do imperador? Sim. Queria os favores do império e tudo mais, então raras pessoas não aceitaram a fé cristã, mas era desse jeito que lemos aqui. Que permuta eles fizeram também? Eles fizeram deixando o certo pelo errado, deixando os caminhos de Deus pelos caminhos do mundo. E aqui então nos faz a pergunta também, né, de uma espécie de idolatria disfarçada que tira o poder das igrejas atuais também. O que é isso, né? Aqui foi relatado que começou o uso das imagens, né? Dos santos e de Maria. Isso, e do próprio Jesus, né? Sim. E tudo mais. E todas essas imagens que eles falavam que era para educar as pessoas e tudo mais, levou a uma idolatria. E, claro, eles vão usar outros termos de veneração, invocação dos santos começou também nesse período, né? Já pensou? Intercessão de santos, de Maria. Então, tudo isso levou eles mais perto do paganismo. Sim. Porque o paganismo havia várias figuras, né? De deuses, de mulheres destacadas como divindades também. E não usavam mais aqueles nomes, usavam nomes de santos, dos apóstolos, usavam o nome de Maria e tudo mais, mas era paganismo disfarçado. Houve o que nós chamamos tecnicamente de um sincretismo religioso, uma mistura de duas religiões. É isso que aconteceu. Aqui falou que houve uma união de cristianismo e paganismo. E aí se levou a superstição, a ritos e cerimônias que não agradavam a Deus. Que decisão a minoria fiel por fim teve que tomar? O que era uma necessidade absoluta caso quisesse continuar na obediência à palavra de Deus? Oséias capítulo 4, versículos 17.
Bom, agora nessa pergunta final nós temos um tema muito importante de meditarmos então. Oséias 4,17 fala: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Então realmente nós vamos ler aqui na continuação do grande conflito, na página 45, o desfecho de toda essa apostasia que a Igreja Apostólica Cristã lá no século IV passou. E isso foi, desde o século III começou a apostasia, mas no século IV isso foi maior. Foi maior, né? E nós temos aqui então este relato de que decisão essa minoria fiel teve que tomar, porque a maioria cedeu, certo? Então, o que essa minoria fiel teve que fazer? E o que era uma necessidade absoluta, não tinha como escapar disso, caso quisesse continuar na obediência à palavra de Deus. Vamos ler então. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam sobre as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta, se desejava obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Então, aqueles que criticam os dissidentes têm que ver a razão de uma dissidência. Então, aqui, depois destes irmãos, surgiram os valdenses, os albigenses, vários grupos. É aquele período da Igreja de Deus no deserto. Foi necessário isso, então, a separação. Para manter uma fé pura. Andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordos. Se ficasse junto no meio da corrupção, destruía a família, corrompia seus filhos. Para manter a fé cristã, manter os princípios de Deus, foi necessário a separação. E aqui vemos que a doutrina da liberdade religiosa, que a Igreja de Deus defendia, diz que foi chamada de heresia. E eram odiados e proscritos que defendiam a liberdade religiosa. Olha, irmão Mateus, para assegurar a paz e unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus. Mas achavam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecesse as diferenças e as consequentes lutas. Eita, que coisa interessante. Uns querendo manter os princípios e outros querendo abrir de mão dos princípios. Foi assim que se processou. Sempre teve duas classes, não é isso, irmão Mateus? Sim. Um procurando defender os princípios de Deus e outro procurando abaixar as normas para poder aumentar número, aumentar a quantidade de pessoas. Foi assim que aconteceu. Que falou que foi longo e tenaz esse conflito, mas finalmente os fiéis viram que precisavam dissolver toda união com a igreja apóstata. Não tinha jeito. Senão eles mesmos iam se contaminar mais cedo ou mais tarde, iam se acostumar
com aquilo tudo. E que dirá o que os filhos, os netos, estariam envolvidos nisso tudo e abandonariam. Se havia problema para os pais, o perigo estava entre os pais que demerá os filhos, netos e a sucessão da família. Isso. Então, nós vemos que custou muito caro para os valdenses, para os albigenses, para os reformadores. Muitos pagaram com suas próprias vidas, mas não renunciaram, não retrataram a fé, não abaixaram a bandeira. Não foi assim que terminaram? Sim. Esse testemunho desses heróis da fé deve nos inspirar em nossos dias. E nós sabemos que em todas as épocas Deus tem um remanescente fiel, e que nós sejamos este remanescente fiel. Que as bênçãos de Deus sejam repousadas sobre cada um de nós e sobre a Igreja de Deus desses últimos dias. É o meu desejo e oração para mim e todos os meus amados irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.